Eu acho que gosto deste. É um bocadinho torto. Mas não por aqui um bocadinho de música. Mas era fixe que fosse assim. Ok. Já está aqui a dar um send-off Joshua. Ok. Então vamos voltar isto ao contrário. E vamos ao que é meu. Vamos começar. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que me estão a ver. Sejam bem-vindos a mais um episódio do meu canal. Hoje gostava de vos falar um bocadinho sobre a aprendizagem de línguas e sobre a forma como eu aprendo as minhas línguas estrangeiras e como, o que é que eu estou a fazer, para vos dar também um bocadinho do update, mas para compreenderem especialmente como é que eu aprendo línguas. Vamos então começar. Deixa-me já dizer-te que textos super aborrecidos de um livro qualquer que tu conheças, uma coisa qualquer que te deram na escola, listas de palavras, esquece, eu não faço nada disso. Deixa-me contar-te um bocadito sobre a minha história com o inglês, que neste momento é a única língua que eu consigo falar fluentemente, para além do português, claro. Eu comecei a ter português no meu terceiro ano, ou seja, eu tinha, portanto se começamos aos 6, eu tinha 8 ou 9 anos. Eu tive inglês desde o terceiro ano até ao 11º ano, o que faz com que seja desde os, vamos dizer que é 9. Desde os 9 anos até aos 17 anos de idade. Ora, isso são muitos anos a aprender inglês. São cerca de 8 anos, dos 9 até aos 17. 9 ou 17, são cerca de 8 anos a aprender a falar inglês. Tive inglês até o 11º ano e a forma como nós somos ensinados inglês é sempre através de audições, tipo, é sempre uma pessoa a falar com outra, é um diálogo, ou então é uma pessoa nativa inglesa a ler um texto, ou então somos nós que lemos, isto raramente, mas pronto, somos nós que lemos. Eu nem sequer me consigo lembrar bem como é que foram as minhas aulas de inglês. O que eu sei é que não foram interessantes, não foram fixe. Não foram fixe, eu sempre fui um dos piores alunos em inglês. Eu sempre fui um dos piores alunos a tudo, na verdade. Menos a matemática. Matemática e depois mais tarde no secundário, geometria. Essas disciplinas eram as disciplinas que eu gostava mais. E eram as disciplinas, que eu conseguia estar mais à vontade. Portanto, este sistema de aprender palavras individuais e ler textos que não sei para que é que servem, não serve. Na universidade tive mais um semestre de inglês, que foi o meu segundo semestre do primeiro ano, salvo erro. O que já foi um semestre mais fixe. Primeiro que tudo porque o prof era nativo. E ele falava português, mas apenas uma parte da primeira aula foi em português. Porque ele falou, ele apresentou-se. Acho que foi na verdade só isso. Disse só, bem-vindos à vossa cadeira de inglês. O meu nome é blá 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 blá. E depois seguimos em frente. Esse seguir em frente foi, até o resto do semestre, eu nunca mais ouvi uma palavra de português da boca dele. Ora, com os meus 8 anos de inglês, eu acho que era suposto ter percebido alguma coisa do que ele dizia. E na verdade, não percebia nada. Então, acho que temos aqui um problema, não é? Vamos lá concordar aqui numa coisa. Ninguém que faz 8 anos uma coisa pode ser uma merda. Ok? Se tu fizeres uma cena durante 8 anos, tu não vais ser uma merda depois daquilo. Vais conseguir fazer alguma coisa. Porque passaste 8 anos a conviver com uma coisa qualquer. Tu vais saber alguma coisa. Pensa só no que é que tu eras há 8 anos atrás. Imagina só. Não consideras que eras uma pessoa bem diferente? Eu, neste momento, tenho 24 anos. Se eu pensar para trás, isso, 24, 18, são 6, 16... Faz os 8 anos. Eu com 16 anos estava no décimo ou 11º ano. Eu sou uma pessoa muito diferente agora. E já aprendi montes de coisas. Eu convivi com a música e com músicos durante 5 anos. E tornei-me um músico. Tornei-me um músico excelente. Como é que... Eu passei então 8 anos a estudar inglês e não conseguia dizer nada. Não conseguia perceber nada do que ele dizia. A abordagem deste senhor foi simplesmente atirar-te aos tubarões. Ele simplesmente falava sempre em inglês, as atividades eram todas em inglês, os exercícios que a gente fazia eram sempre em inglês. Portanto, o que ele fazia era, ele simulava uma situação da vida real, que é, imagina que tu vais para outro país. Simplesmente tens de aprender a falar a língua. Desenvencilha-te da forma como tu quiseres. Esta abordagem funcionou melhor, eu aprendi algum inglês. Ainda assim, havia uma coisa que eu não
Não sei, tipo, havia ali qualquer coisa que faltava. Não é aquilo que eu faço agora. De todo. Tu queres saber como é que eu aprendo as minhas línguas? Eu faço todas estas coisas parvas. A verdade é que está a funcionar. Há 2 dias eu fui ter com uns amigos ao Porto, são 2 amigos americanos, e eu fui lá conhecê-los, combinámos um café e estávamos a conversar e fomos provar um vinhozinho numa adega e na mesa ao lado estavam 4 pessoas, 4 alemães a ter uma conversa, estavam na vida deles, mas de vez em quando eu conseguia ouvir aquilo e conseguia entender muito pouquinho, mas conseguia entender mais ou menos aquilo que eles estavam a dizer. Muito pouquinho, estou novamente a dizer. Estou a aprender alemão há 1 mês. Porquê que eu gosto muito mais de ter esta abordagem divertida? É porque, aprender só é sustentável se for divertido. Não tem que haver dor, não tem que ser um processo doloroso aprender uma língua. Nada tem que ser um processo doloroso, vamos lá concordar aqui numa coisa. Fazer a vida não tem que ser difícil para valer a pena. Não compreendo bem o pessoal que diz, não, mas tu tens de aprender as coisas, tu tens de fazer não sei o que, tu tens de... Enfim, eu não concordo com nada disto e, pela minha experiência, não funciona. Se funciona para ti, very nice, fixe. Eu não te estou a obrigar a ver este vídeo, não te estou a pedir que concordes comigo. Estou só a pôr esta informação lá fora para partilhar isto com o máximo de pessoas possível, porque eu encontro, muitas das vezes, amigos meus que não sabem falar inglês e que me dizem, mas como é que tu consegues falar inglês tão fluentemente? E quando eu lhes digo que eu aprendo inglês das formas como eu já te vou dizer, se quiseres mesmo saber como é que eu aprendo outras línguas, fica até ao fim. Eles ficam tipo, mas então isso não pode funcionar porque isso é divertido, isso parece só diversão. Eu, sim, mas é o que é. Eu quando vou fazer desporto, divirto-me. Eu quando estou no trabalho, divirto-me. Eu quando estou a aprender línguas, divirto-me. Então vamos lá ao que é. Como é que eu aprendo línguas agora? Como é que eu me tornei fluente em inglês num ano e como é que eu estou agora a usar a mesma estratégia para aprender mais línguas? Foi uma longa jornada até conseguir compreender algumas guidelines, algumas linhas guia, mas estou aqui a partilhá-las contigo para que tu não tenhas que cometer esses mesmos erros. Podes simplesmente passar para a frente e se descobrires coisas que funcionam melhor ainda, por favor, partilha, eu gostaria muito de ouvir a tua opinião e a tua experiência. Então, o maior recurso que eu uso são filmes. É isso mesmo. Eu vejo filmes para aprender uma língua estrangeira. E aqui entra uma pergunta quando eu partilho isto com os meus amigos ou com os meus alunos. Mas se eu puser legendas, é cheating, é fazer batota. Eu não diria isso. Se estiveres a começar, eu diria que é importante haver legendas para tu conseguires compreender que isto é uma palavra que acaba aqui, faz ali e vai não sei para onde. Em vez de ser simplesmente tudo uma única só palavra. Tu ouves uma frase inteira de uma personagem ou uma linha, um monólogo inteiro de uma personagem e é tipo, onde é que isto começa e onde é que acaba? Eu não faço a mínima ideia onde é que as palavras começam e onde é que acabam. Estou todo perdido. Isto para mim é tudo só uma palavra. O que eu compreendo perfeitamente. Quando eu comecei a aprender alemão também era assim, mas depois melhora. E isso tem muito que ver com as legendas, sim. Então, em relação aos filmes, temos várias coisas para ver. Nós podemos ver os filmes com legendas. Se optarmos ver os filmes com legendas, podemos vê-las numa língua que nós sabemos. No meu caso, vê-las em português ou em inglês, que são 2 línguas que eu sei e domino. Ou posso simplesmente, e esta é a minha favorita, posso simplesmente pôr as legendas na língua que eu estou a aprender. Por exemplo, o Panda do Kung Fu é um filme que eu adoro e conheço perfeitamente. Ontem eu estive a ver o Panda do Kung Fu em alemão, com as legendas em alemão. Obviamente, tendo também o Google Tradutor aberto para poder escrever sempre qualquer coisa que eu precise de ver. Há uma diferença entre ouvir passivamente e ouvir ativamente, ok? Ambas são úteis, ambas
contribuem para que tu tenhas uma melhor compreensão da língua, mas é preciso saber quando é que usamos qual, porque a audição passiva em si poderá ser mais demorado do que a audição ativa, mas é também importante a audição passiva. O que é que significa isto? Quando nós estamos a ouvir passivamente, significa que temos só uma coisa no background, temos só uma coisa atrás. Estamos a cozinhar e estamos a ouvir uma música alemã, estamos a ouvir qualquer coisa assim. Isto é a audição passiva. Tu não estás ativamente a compreender nada, não estás com o tradutor a tentar compreender nada. Mesmo que não estejas a tentar traduzir, não estás a tentar repetir o que estás a ouvir. Está simplesmente a entrar qualquer coisa, está simplesmente a acontecer input. A outra forma de aprender é a forma ativa. Isto foi a forma como eu vi o filme do Panda do Kung Fu, por exemplo, ontem. Em que eu tinha na minha mão esquerda o computador, tinha na minha mão direita uma caneta e um papel. Aqui eu ia sempre apontando todas as palavras que eu achava importantes, que soavam importantes por alguma razão. Então significa que um filme que demora 1h30, não sei quanto tempo tem o Panda do Kung Fu, mas 1h30, 1h40, esse filme demorou provavelmente cerca de 3 horas ou 2h30 a ver, porque eu estava constantemente a parar. Para além disso, como é óbvio, eu não vi o filme todo de seguida, eu dividi o filme em duas partes. Quando estamos a aprender uma língua, mesmo que sejam filmes, séries, música, documentários, ler um livro, não importa. Aprender uma língua requer concentração e se estiveres a ouvir ativamente, requer concentração máxima. Tu vais usar muito o teu cérebro. Vais ter que te esforçar para compreender e vais ter que te esforçar para decorar aquilo. Então, por favor, não penses que sim, é ver filmes. Posso chegar a casa depois do trabalho e pôr isso a dar na língua. A chave para as pessoas falharem quando usam este método. Então, agora que já discutimos quais é que são as diferenças entre a audição ativa e a audição passiva, já falámos sobre filmes. Vamos falar agora um bocadito sobre livros. Podemos também fazer algumas trocas e baldrocas com os livros. Por exemplo, neste momento eu estou a ler o Harry Potter em alemão. Mas, para além de ler, eu também tenho o audiobook em alemão. Então eu estou a ver as coisas em alemão e a ouvir as coisas em alemão. Pode parecer um bocadito estranho, mas bom, não é assim. A sensação não é assim tão diferente de estar a ver um filme em alemão com as legendas em alemão. Não é assim tão diferente. Outras trocas que podemos fazer é estar a ler o livro na língua que nós dominamos e estar a ouvir o audiobook na língua que nós estamos a aprender, no meu caso, alemão. E perguntas tu, Daniel, mas isso é super confuso estar a ler uma coisa e ouvir outra coisa. Confusão. Diz-me lá uma coisa, não é exatamente isto que tu fazes quando estás a ver um filme em inglês e as legendas estão em português? Então, podemos fazer isto, texto numa língua que tu compreendas e áudio na língua que estás a querer aprender. E podes também trocar, estar a ler na língua que tu queres aprender e podes ouvir a língua que tu conheces, no meu caso, português ou inglês. Ok, Daniel, mas então não sou bem um gajo de estar a ler as coisas ou ouvir não sei o quê, O que eu gosto mesmo é de ouvir música. Altamente, Eu também uso esta cena. Olha só, eu uso a música para estudar línguas. A música está muito presente na minha vida, até para aprender línguas. O que eu faço neste caso, temos duas versões. Uma delas é ouvir a música só. Para ouvir a música, é fixe que tu ouças a mesma música várias vezes e não, vais ouvir um álbum inteiro. O que também é bom, se ouvires o álbum inteiro estás muito mais, dependendo do teu nível, estás muito mais a fazer a audição passiva do que a audição ativa. Então, para fazer a audição passiva, podes simplesmente ouvir o álbum todo, escolheres uma banda ou um artista que tu gostes e ouvires o álbum todo. Top! Para a audição ativa, vais precisar de ouvir a mesma música várias vezes. Para isto, tu vais precisar de estar muito concentrado, porque a música normalmente os cantores cantam as coisas de forma diferente do que como se eles estivessem a falar. Essa frase faz sentido? Vou tentar outra vez. A forma de cantar não é a mesma forma de falar essa língua. Então podes ter que prestar atenção a isso. Consegui. Para isto, podes ter que te sentar, fechar os olhos e estar simplesmente a ouvir
a música. Concentrado naquilo que eles estão a dizer, concentrado na forma, na agressividade das palavras, alguns sons novos, que possivelmente haverão, mas podes também usar as letras. Podes simplesmente chegar ao Google, pesquisar o nome da música que tu estás à procura e lyrics à frente disso. E já está. Vai aparecer a letra certinha. Tudo o que tens de fazer é olhar para lá e tentar ler. 21, 22, 23. Und du wirst 21, 2. Se for muito rápido, não te preocupes, porque isso vem com o tempo. Podes olhar para lá e ler as coisas. E digo-te que depois de repetires algumas coisas, faz mesmo. Começa aquilo a fazer sentido e tu começas a querer cantar também. Und du bist 1, 20, 2, 20, 23. Und du kannst noch gar nicht wissen, was du wirst. Und du bist 4, 20, 5, 20. Tenho agora um conselho que é aquele que faz realmente a diferença entre o hábito que vai persistir ou fiz uma vez ou duas e deu o que deu. Quando se trata de fazer uma coisa a longo termo, tu tens que gostar do que fazes. Isto é válido para tudo na vida. Neste caso, tu tens que gostar da língua que estás a aprender. Tem que haver um propósito para aprenderes. Quer seja o namorado fala nessa língua ou a namorada fala essa língua, uns livros que tu gostas, quer seja os filmes que tu gostas, quer seja o conteúdo qualquer, história, seja aquilo que for. Mas tu tens que ter bem claro na tua cabeça a razão pela qual tu estás a aprender aquela língua. Se não tens essa razão, eu aconselho-te a arranjá-la, mas digo-te uma coisa, se tu te tiveres que esforçar muito para arranjar uma razão, possivelmente não queres assim tanto aprender essa língua. E não há mal nenhum. Nós fazemos este erro sempre. Estamos constantemente a fazer este erro, que é nós pomos a fazer uma coisa e depois de algum tempo fazemos essa coisa a perceber se calhar não era isto que eu queria. Por exemplo, eu já tinha começado a aprender francês. E quando comecei a compreender algumas coisas, quando comecei a conseguir falar, ter uma conversa muito básica com as pessoas, consegui ter uma conversa muito básica com a minha avó. E era esse o meu objetivo. Então, assim que eu consegui fazer isso e conseguia conversar com a minha avó, a motivação foi embora. Isto não significa que eu falo aquela língua, significa que eu era capaz de entender mais ou menos o que a minha avó dizia. E isso era suficiente para ter uma conversa. Isto não significa que eu dominava a língua de todo. Quando estás a escolher uma língua para aprender, tu tens que gostar do que estás a fazer. Tens que gostar da língua. Se tu não gostares da língua, não a vais aprender. Eu, por exemplo, estou muito interessado em psicologia, sentimentos, sociedade, música, web design, filmes ou as expressões da própria língua, como é que se diz determinada coisa na língua e tentar, de alguma forma, acho giro fazer o exercício de traduzir literalmente as coisas. O que é um péssimo exercício para se fazer quando estás a tentar aprender. Acho giro de fazer isso, mas eu não uso isso como uma técnica para aprender. Eu, por exemplo, adoro séries e filmes para aprender isto. Então, muitas das coisas que eu recomendo a ti ou outras pessoas são relacionadas com séries e filmes. É relacionado com a cultura cinematográfica alemã. Se tu não gostas disto, encontra uma coisa que tu gostas. Quer sejam podcasts, ou livros, ou ver futebol, ou não sei, mas vê qualquer coisa que tu gostes, que seja qualquer coisa que tu gostes. Não faças alguma coisa porque, sim, mas aquela pessoa está a fazer isto e funcionou. Claro, funcionou para ela, pode não funcionar para ti. E não há mal nenhum nisto. Simplesmente encontra alguma coisa que tu gostes e faz alguma coisa que tu gostes. Espero que tenhas gostado destes truques. Faz-me saber nos comentários se gostaste ou não. Subscreve no canal se não és subscrito ainda. Eu prometo trazer conteúdo todos os meses para este canal. E se gostavas que eu trouxesse alguma coisa relacionada com um tópico qualquer que tu gostavas de me ouvir falar,
Por favor, diz nos comentários e eu vou me esforçar para fazer a pesquisa e saber mais e falar sobre isso. Obrigado por teres ficado até agora. Se gostaste, partilha com os teus amigos. Por favor, vamos chegar ao máximo de pessoas possível e vamos parar com esta mentalidade doentia de aprender línguas. Obrigado e até à próxima.